Fala, galera mais conectada do Brasil. Estou aqui de novo, mais uma vez, com muita honra, com muita alegria, para o nosso 6º episódio do ConectariCast. E dessa vez nós temos uma jogadora de peso. Já quero dizer chupa Marta, tá? Porque a jogadora de peso que está aqui no gramado do ConectariCast é grande, é forte, é capa de revista. Com vocês, Bia Martins. Nossa, obrigado, que responsa! Obrigada! Gostou, uma né? apresentação dessas, eu nem sei se eu tenho roupa pra isso. Obrigada, adorei. Bia, começando, fala pra galera quem é a Bia Martins. Eu sou a Bia Martins, eu tenho 24 anos e eu sou empreendedora social e fundadora do Olhar de Bia. Oh, uau, forte. Conta mais pra nós como você se tornou a Bia que você é hoje, da onde você veio, quem te criou, quem é o cachorro que você tem, conta tudo pra nós. Tem uma galera aqui nos bastidores que já sabe essa história de cor já, mas é algo que pra mim é sempre gostoso contar porque realmente mostra que eu sou em minha essência. Eu costumo brincar que a minha vida é marcada por 2 grandes dias. O dia que eu nasci e o dia que eu descobri para que eu nasci. E foi em 2006 quando eu tinha 6 anos de idade. Eu sou de Guarulhos e eu costumo brincar que eu sou a prova viva. Guarulhos tem mais do que aeroporto, tem gente que mora em Guarulhos, eu sou de lá. E eu tenho mais 2 irmãs, eu sou filha do meio, tem a Paula e a Vitória, a Paula mais velha, a Vitória mais nova. E eu e meu pai sempre fomos muito amigos, então a gente sempre andou junto, todo lugar que ele ia, me levava de tiracolo dele, era pra reunião, era pra casa de amigo. E um dia, nessas idas e vindas, passando de uma região movimentada, a cidade de Guarulhos, é uma cidade muito grande, né? E qualquer como centro de uma cidade grande, fica muito a flor da pele a desigualdade. Então tem um carrão de um lado e uma criança passando dificuldade do outro. E foi a primeira vez que eu vi a miséria de perto. O carro parou no semáforo, eu olhei pro lado e vi a cena que mudou a minha vida pra sempre. Como que era essa cena? Era uma cena que eram crianças da mesma idade que eu, 6 anos, só que estavam numa realidade totalmente diferente da minha. Elas estavam sujas, com roupa rasgada, pedindo ajuda pra sobreviver, pedindo comida. E eu sei que é meio louco você falar que pode até ser comum uma cena como essa, né? Numa grande São Paulo, como a gente mora, a gente vê essa realidade todos os dias. Mas, cara, normal. Não é normal. A gente normaliza falar de IPO, normaliza falar de uma empresa que vale 1 bi, tá tudo bem, não tem certo, mas normalizar falar da pobreza, pra mim nunca fez sentido. E aquelas crianças poderiam ter meus amiguinhos da escola, eu contava com meu lanchinho no recreio, elas não tinham um mínimo pra sobreviver. E aquilo me incomodou muito. Eu vi aquela cena, eu não entendi o porquê, e o carro andou mais um pouco, um grupo de crianças veio até a gente, eu lembro até hoje da cena, né? Uma criancinha um menininho batendo na janela do carro, falou: "Ô tio, tem alguma bala, algum doce pra dar?" E aquele dia não tinha nada pra dar no carro. Tava você e seu pai? Eu e meu pai. E nunca fomos dar dinheiro, era sempre comida quando tinha. E eu perguntei, falei: "Pai, por que as crianças estão assim?" Aí ele: "Assim como, filha?" Eu falei: "Pai, elas estão sujas, com roupa rasgada, descalça e tal." E ele todo sem graça pra explicar um problema social pra uma criança de 6 anos. Se nem a gente hoje, com o nosso nível de consciência, consegue entender, quem dirá uma criança. Aí ele se agitou na cadeira e falou: "Ah, filha, os pais delas não têm condições, não têm dinheiro, não têm emprego, elas ficam assim." Eu entendi, mas não entendi, sabe? Aquilo pra mim tava certo, mas não fazia sentido, né? Aquilo entendi a explicação dele, mas não fazia sentido. E toda vez que eu ia em restaurante almoçar, jantar com a família, o garçom, quando vinha trazer a conta, hoje em dia em QR Code, mas naquela época, ao invés de trazer o troco em moeda, trazia em bala. Aquelas balas de iogurte, menta e tal. E eu adorava comer aquelas balinhas. Pra mim, era o ritual, era mais gostoso as balinhas que a própria comida. E a partir daquele dia eu parei de comer. E comecei a guardar. E tudo eu contava pro meu pai, meu melhor amigo, tudo aquilo eu decidi guardar em segredo, assim, decidi em Deus guardar em segredo. Naquele dia, foi em agosto. E foram passando os meses. Agosto, setembro, outubro, eu ia no restaurante, guardava, eu ia no restaurante, guardava. E meu pai começou a perceber, achou que tava estranho. Chegou um dia perto do Natal, em dezembro, que o garçom deu um monte de balinha pra mim e para minhas irmãs, e de novo eu peguei meu punhado pra guardar. E eu brinco que hoje eu tenho 1,5 m, 24 anos, na época eu tinha 1,10 m com 6 anos, então toda desengonçada para guardar um monte de balinha, chamou a atenção do meu pai. Falou: "Bia, o que tá acontecendo? Você adorava comer essas balas, você parou do nada, você tá jogando fora, tem algum motivo?" Falei: "Não, pai, não tô jogando fora." Aí eu fui no meu quarto, assim, embaixo da minha cama, peguei um pote de bala, tudo melecado, amassado. Meu pai fala até hoje: "Bia, parecia um ninho de rato, de tão melado que tá, era um doce único." Falei: "Ó, pai, lembra aquele dia que vimos aquelas crianças na rua? Elas pediram umas balas pra gente, nós não tínhamos pra dar. E eu, na minha atual condição de criança de 6 anos, eu não tinha empresa, não tinha nada, cara, era o que eu tinha, era meu piloto ali pra fazer alguma coisa acontecer." E meu pai olhou aquilo e sentiu algo maior mesmo, realmente o chamado pra fazer acontecer. Falou com alguns amigos, vizinhos, família, falou: "Gente, a Bia teve essa ideia, vamos fazer uma ação?" Sem pretensão nenhuma, ajudamos 600 pessoas naquele Natal. Sério? Pra quem nunca fez nada, pô, bacana, né? E chamamos de Ação Olhar do Bem.
exaltando esse olhar da criança. Criança gosta ou não gosta? Não tem maldade. Aí um amigo dele falou assim, pô, legal, olhar do bem, mas por que não chamamos de olhar de Bia? Já que foi a Bia que teve esse olhar. Que legal. E por que não olhar da Bia? Porque olhar de criança, todo mundo tem. Olhar de Bia, de Guga, de Bernardo, todo mundo tem esse olhar. Sim. E começou. Na Páscoa do ano seguinte foram mais de 2.000 crianças. Por muito tempo, ações pontuais. Era só vocês ou tinha algum Era um viés grupo. religioso, da Não, igreja, nada, alguma coisa nada. assim? Então, o Olhar de Bia desde sempre foi uma organização laica, partidária, sem nenhuma ligação religiosa ou política. Inicialmente era um grupo de amigos que queria fazer o bem. Só que eu não fazia ideia que aquela ação pontual se tornaria de fato a minha missão de vida. Então, esse ano agora, em dezembro, o Olhar de Bia completa 18 anos de 18 história. anos. Então, estamos entrando na nossa maioridade. Em 18 anos foram mais de 500 mil vidas impactadas. Nossa grande missão é acabar com a miséria através da educação. Como eu disse, nunca recebemos R$1 público. São empresas que investem no nosso trabalho e atuamos hoje em 3 principais frentes. Na solidariedade, então a gente desenvolve famílias na periferia, não só dando uma cesta básica, mas de fato dando oportunidade de geração de renda, saúde emocional, saúde física. Segundo pilar, que é o nosso core do Olhar de Bia, é o programa Alicerce, que a gente desenvolve as People Skills de jovem ensino médio da rede pública. E por que a gente fala que é People Skills? Porque de soft não tem nada. Sim. Não é tranquilo lidar com o comportamento humano, consigo, com o outro, e é Ainda muito mais desafiador. nesse ambiente, né, que tem muito trauma, né? Exatamente. Pais que abandonaram, mães que abusaram, né? E muitas vezes esses meninos e meninas são vítimas das vítimas. É uma realidade que eles são criados por pais e mães, ou quem cuida deles, que não tiveram afeto, não tiveram amor. E hoje, infelizmente, a cada edição desse programa, que a gente trabalha, nosso grande objetivo é trabalhar as habilidades comportamentais para conectar a oportunidade de trabalho, de estudo, mas quando a gente vê no final do dia, a cada edição a gente salva de 5 a 6 alunos do suicídio. Por quê? Falta de saúde emocional, falta de amor, falta de afeto. Hoje nossa geração tá doente. O nível de ansiedade e depressão cada vez cresce mais. Isso é uma realidade tanto na faculdade como a Link, que eu estudo, que é de grande elite, quanto na periferia. É o mesmo cenário. Como a gente pode mudar essa realidade? Dando esse acolhimento. Então esse é o nosso foco do programa Alicerce. Já formamos mais de 500 alunos nível Brasil. Fomos selecionados pelo Criança Esperança no ano retrasado pelo nosso trabalho e acelerados pela Ambev. E nossa terceira ponta de atuação é o compartilhamento em rede. Então, a gente lidera hoje uma rede de mais de 100 ONGs conectadas a nós em todo o Brasil. E à frente do Olhar de Bia, por essa trajetória, graças a Deus, eu fui reconhecida ano retrasado como Forbes Under 30, pelo meu trabalho à frente do Olhar de Bia. E a gente criou hoje um modelo de negócio, né, que a gente consegue tangibilizar nosso trabalho como produto social para as empresas. Então, a gente criou o nosso SaaS do bem. O que é isso na prática? As empresas de tecnologia hoje, muitas funcionam no modelo SaaS, né? Um software as a service. Então, Netflix é um SaaS, Uber é um SaaS. Mas a gente é muito mais humano e a gente quis criar o social as a service, social como um serviço. Então, hoje a gente é o braço social para a empresa que quer atuar com propósito. E assim a gente sintetiza o que é o Olhar de Bia hoje na prática. Que legal. Dessas experiências que você teve agora mais recente, qual foi a que te impactou? Cara, teve uma que eu anunciei hoje, que foi muito emocionante, porque o Alicerce é a nossa menina dos olhos e algo que é muito louco você ver com tão pouco você consegue mudar não só a vida de um jovem, mas uma geração. Sim. Porque todo mundo que vier depois dele será impactado. E eu tava até falando dos bastidores com você, através da minha faculdade, da Link. A Link tem um programa internacional que você pode morar 2 meses fora do país. Então tem uma casa no Vale do Silício, na Califórnia, outra em Boston, em Nova York, e outra agora vai lançar uma em Madrid. Eu sou bolsista na faculdade, e estar numa faculdade como a Link é algo que pra mim é muito grandioso, e é algo que era muito distante da minha realidade. Só que eu fui pra lá com o objetivo muito claro de que eu quero gerar oportunidades para jovens como eu também sonharem e realizarem seus sonhos. Fui pro Vale do Silício, morei 2 meses lá e meu grande objetivo foi gerar oportunidade para jovens talentos. E nessa semana a gente formou mais uma turma no nosso programa Alicerce. Tivemos a honra de anunciar uma parceria com a Startse, que tem uma sede lá no Vale, e a gente vai levar 4 alunos com tudo pago para uma semana no Vale do Silício. E a gente fez, meu Deus, assim, desidratei, chorei muito. Então, são 4 alunos que moram na periferia e anunciamos o primeiro deles, que é o Denilson, que mora numa região periférica em extrema vulnerabilidade em Guarulhos. E ele, desde 17 anos, sonha em trabalhar com tecnologia. Ele empreende, sabe muito de AI, faz muita coisa na prática. E ele falou pra mim que ele tinha uma foto do Vale do Silício no quarto dele, profetizando. E agora ele vai. Então, assim, foi uma oportunidade única. E não é só bom pros alunos, mas a gente se sente totalmente realizado. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa, talvez boba, mas pra mim não é. Como que você lida na escola, na faculdade, na Link, que é alto, luxo, é algo assim, intangível, né? Sim. E ao mesmo tempo você vira e vai pra algo tão pobre. Qual que é a inteligência emocional, a gestão que você tem que ter
para lidar com isso? Te Olha, dá uma indignação? Sempre, eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi primeiro que eu olhar de Bia é laico, mas eu, Bia, sou cristã. E acredito que apenas eu tô sendo instrumento nas mãos dele pra chegar nas vidas que a gente precisa chegar. Então eu sou apenas uma filha obediente pra chegar na ponta. E eu sei que Deus me deu oportunidade de eu estar nesses meios, de graças a Deus hoje, muito acesso, como a Link, G4 Educação, que são grandes parceiros nossos de alta elite, alto poder aquisitivo, pra ser ponte. Então, literalmente, eu tô de manhã na Link, de tarde no Olhar de Bia. E eu não sou 100% a periferia, nem 100% a Link. Eu preciso fazer esse intermédio. E ser a ponte entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu acredito que ninguém é tão rico que não precisa de ajuda e ninguém é tão pobre que não possa ajudar. A gente sempre pode ajudar de alguma forma. E no final do dia é muito engraçado, é muito interessante ver que, na verdade, ambos sofrem com situação emocional, ambos estão precisando de amor, de afeto. Claro, em proporções diferentes. A ansiedade atinge os dois, a os frustração dois. os dois. E eu acho que uma coisa muito importante que talvez as pessoas tenham ideia desse ecossistema de ONGs, né? ONG, partido político, igreja, tudo vala comum pra muita gente. É roubalheira, é isso, tal. E eu bato no peito hoje pra falar que o Olhar de Bia nunca recebeu uma verba pública ou partidária, alguma coisa assim. E, cara, o Olhar de Bia nunca teve problema com dinheiro. E sim com a falta dele. Dinheiro é maravilhoso. Quem não gosta, doa pra gente. A gente adora dinheiro. E aquele dinheiro discurso... só é ruim pra quem não sabe o que fazer. Exato. E aquele discurso de milionário e vilão, bilionário e vilão. Mas por que vilão? Cara, se o vô do cara foi milionário, o pai do cara foi milionário, ele vai ser o quê? Milionário, ele tem culpa de ser rico? Muito pelo contrário. Ou se foi self-made, feito do zero também. Tá fazendo um trabalho idôneo, não tá fazendo nada de errado. Não tem nenhuma culpa de ser rico. Agora, você tem uma responsabilidade. Não é pecado ser próspero. Não é pecado ser próspero. E eu falo, assim, entre... ganhar dinheiro e mudar o mundo, eu fico com os dois. Eu quero, sim, ser muito próspera através dos meus trabalhos, através do que eu faço. Hoje sou palestrante na frente do Olhar de Bia e tá tudo bem. É um trabalho do caramba, é um trabalho idôneo. Contudo, a gente tem uma responsabilidade enquanto ser humano de olhar pro lado. Não é só quanto você tem disponível para saque no seu banco, mas quanto você faz no dia a dia. Então, aprendendo a lidar com isso, lidando com muitos empresários, com ecossistemas como a Link, eu vi que dinheiro não é muito... O social e o lucro podem andar juntos e fazer o bem um bom negócio. E quando você coloca não num lugar de apontar pra pessoa que tem dinheiro e de que tá fazendo errado, mas de um convite de que você pode mudar a vida de alguém, fica muito mais leve fazer o bem. E do outro lado, pra quem já tá na periferia, vê que não é tão distante. De que um aluno que talvez antes era tão distante, morar no Vale do Silício, agora aconteceu. Então, o meu papel é justamente fazer esse intermédio e mostrar que é possível pras duas pontas. Legal. Dessas pessoas que você se conectou, quem foi a pessoa que mais te inspirou? Nossa, que difícil. É uma pergunta injusta, talvez, também. Ó, eu vou falar assim, não sei se mais me inspirou, mas eu digo, hoje, acho que tem duas pessoas que eu posso citar aqui. Primeiro, meu pai. Então, meu pai hoje é o presidente do Olhar de Bia e ele que abraçou a história desde o começo. Então, se não fosse ele, e hoje a gente tá junto lado a lado, trabalhando, meu pai é a maior inspiração de tudo, assim, de ser humano, de vida. E vale dizer assim, uma coisa é o olhar da criança, mas uma coisa é o adulto ouvir a criança e seguir a criança. Exatamente. Isso é muito forte. E é muito bonito contar a história hoje, mas assim, o Olhar de Bia virou a chave tem 3 anos, virou um negócio. Até então, era, pô, Bia, bacana sua ONG e tal, mas você trabalha com o quê? Quantas pessoas perguntaram isso? Não era tirado de trabalho, né? A visão aos olhos nus era um pai usando de uma menina pra usar... Cara, e não era isso, só a gente sabe. Então a gente passou muita dificuldade até o Olhar de Bia chegar onde tá hoje, que é só o começo da nossa história também. E meu pai decidiu seguir esse sonho comigo, que foi o sonho dele também. Isso há 18 anos, né? Então, hoje a gente tá começando ainda, mas são 18 anos trabalhando. Então, meu pai, e uma pessoa que eu posso citar aqui, continua me inspirando muito e abriu muitas portas pro Olhar de Bia, foi o Thales Gomes, que é o CEO do G4 Educação. Então, através do Thales, na pandemia, ele fez uma live comigo, se tornou nosso embaixador do Olhar de Bia e me convidou para fazer a imersão do G4. Foi a primeira única ONG a fazer a imersão, ele deu para mim de graça, né? Um treinamento custa 30 mil reais. E nessa imersão, eu perguntei para ele, eu falei, Thales, o nosso papel do Olhar de Bia, a gente quer ser o braço social das empresas. Como a gente faz isso? Aí ele falou, Bia, eu nunca te vi com esse olhar, então você tá se comunicando errado. Falei, tá, mas por que você me ajuda, então? Falei, Bia, gosto de você, seu trabalho é idôneo e tal, mas eu falei, Thales, como a gente faz algo maior? Falei, Bia, tem que fazer algo pronto, tipo um SaaS. Foi ele que deu essa sacada. E desde então, a gente virou o braço social do G4 e eu tenho a oportunidade de palestrar em todas as imersões do G4, ensinando empresários como fazer o bem pode ser um bom negócio. Totalmente de graça, e ele deu essa oportunidade pra gente. E foi um acesso muito grande para grandes líderes empresariais de todo o Brasil para realmente quebrar barreiras e trazer investimento social para o terceiro setor. Então, eles mudaram nossa história, foi uma grande chave mesmo que virou na pandemia, e desde então, até tô na Link diretamente pelo G4. Abriu muitas portas com grandes players e a gente consegue trazer gente boa para transformar na prática. E como que você se conectou com ele?
Eu, antes de focar 100% no Olhar de Bia, eu trabalhava em startup. Então, em 2017, fiz um treinamento da Gama Academy, que é uma startup de educação fundada pelo Guilherme Junqueira, que é Forbes Under 30 também. E eu fiz essa eu fiz esse treinamento da Gama Academy porque eu queria trabalhar em startup e ter experiência. E fui por uma startup, que era uma Venture Builder, que na época foi fundada pelo Alexandre Liuzzi, que ele era sócio do Thales. O Thales era um grupinho deles. E eu peguei muito contato, fiquei muito próxima deles. Isso passou o tempo, fui pra outra startup, fiquei no Olhar de Bia e tal. E o Guilherme Junqueira continuou sendo meu mentor. E esse é um grupo de poker que chama Poker Mafia, que é toda essa galera da Clube do Bolinha de Startups, né? Então, o Thales, o Nardon, toda uma galera muito, muito relevante e influente. E naquele ano, quem ganhou o poker foi o Guilherme Junqueira, meu mentor. E ele decidiu doar parte do prêmio dele pro Olhar de Bia. Que legal. E aí foi ele e o Thales ao vivo dar esse prêmio pro Olhar de Bia. E nisso ele conheceu o nosso trabalho e aí a gente começou o relacionamento. Deus usa os meios de campo. Exatamente, né? Exatamente. Então, realmente, é isso. Deus usa... tudo que acontece na nossa vida do Olhar de Bia, eu não tenho forma racional pra explicar. Realmente, por isso que eu falo que a gente tá a serviço de Deus, porque não é normal, assim. Então, eu sou apenas realmente obediente. Deus coloca as pessoas certas pra conectar e a gente consegue alcançar mais vidas. O nosso propósito do podcast é isso. É conectar. Que significa conectar a história, porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que às vezes ela olha você lá na capa da revista e ela fala assim, pra mim não tem mais sentido, essa pessoa teve sorte, essa pessoa Deus ama mais ela do que eu, e não. Todo mundo tem um processo. Exatamente. E você só vai chegar lá se você superar esse processo. Exatamente. Né? E acho que até é importante falar que mesmo estando na capa da revista, não é que as coisas estão ganhando, muito pelo contrário. Então, quando você é na Forbes, muita gente perguntou pra mim, pô, Bi, o que mudou na sua vida? Aí eu falo, cara, tudo e nada ao mesmo tempo. Por que tudo e nada? É, claro, um grande objetivo, um grande sonho, e eu sei que é uma conquista importante. E mudou tudo porque qualquer lugar que eu chego hoje tem uma label, uma chancela Forbes que me abre portas. Isso é com certeza. Só que no outro dia eu continuei acordando cedo, trabalhando, conta a pagar, continuou tudo normal. Então, claro que os prêmios são importantes, que mostram que está no caminho certo. Mas não quer dizer que as coisas estão bem. E é importante falar, eu trago esse discurso da inteligência emocional, que a gente trabalha no Olhar de Bia muito forte, porque no melhor momento da minha vida, quando eu tava, saí na Forbes, o Olhar de Bia saiu no Criança Esperança. Eu entrei na LIC com uma bolsista. Tudo que alguém almejou, eu tava conquistando. Eu tava numa depressão profunda. Porque eu não via mais propósito que eu tava fazendo. E eu precisei voltar atrás pra entender que, por mais que eu ame o Olhar de Bia, eu preciso me amar primeiro. Então, aquela máxima do... A máscara do oxigênio vai primeiro em nós, depois no outro. E é verdade. Então, eu precisei ver isso. E isso é algo que, infelizmente, muitos profissionais de sucesso em várias áreas sofrem, que é o famoso burnout, a famosa ansiedade, depressão. Que chega no topo e fala, cara, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? E não é balela. Então, hoje, não é mimimi quer muito ganhar falar dinheiro, disso. comprar, ela compra e ela viu que não era aquilo. Exato. Chega um momento e fala, tá, mas e aí agora? Fiz tudo isso, mas aonde tá chegando? Então, hoje eu vejo que não só o Olhar de Bia precisa de mim, mas eu preciso do Olhar de Bia. Não é só uma dependência emocional, mas é algo que é a minha missão. E eu acordo todos os dias com ânimo pra fazer o que eu faço. Graças a Deus tenho esse privilégio muito grande. Eu sei que é fácil falar de pensar em propósito quando a gente tem que acordar cedo e pegar 3 horas de... hoje, quando você pode ter um acesso, morar perto do trabalho e fazer algo que você ama. Mas quando você tem que pegar 3 horas de transporte público, quando você tem que manter uma família de 7 pessoas com salário mínimo, é muito difícil. Como a gente pode fazer nessa realidade? E eu acho que o meu talvez, conselho é encontrar razão nos pequenos detalhes. Algumas pequenas coisas que você pode fazer. Hoje eu tô nessa posição, mas há 3 anos eu tava numa startup, ganhava R$2.500, esse salário mantinha eu e minha família, eu, o Olhar de Bia, e não sei como, mas eu fui pedindo a Deus, me conectando com pessoas até chegar onde eu tô. Como eu falei, só tô começando, sabe? Eu acho que agora é igual o começo, né? Exato. A exposição veio pra expansão. Exatamente. Eu acho que é muito ser sobre cara de pau, sabe? Eu brinco que não eu já tenho, eu falo sim, eu já tenho, isso tá escondido. Então, porque se eu não acreditar no meu sonho, quem vai? E uma coisa que meu pai me ensinou muito, falou, Bia, deixa os outros falarem não. Às vezes você fala assim, pô, não vou perguntar pra ele, porque vai que ele ia falar, mas cara, ele nem falou não, você já tá colocando não na cabeça. Dá essa cara a bater. Então, é uma coisa que eu provoco muito nos nossos alunos e também na Link, sobre a ousadia. Eu acho que falta gente ousada. Tem muita gente muito talentosa no nosso país, muito. Mas falta a ousadia pra realmente né? bancar seu rolê. Fala, cara, eu banco o rolê de estar aqui. Eu pago o preço. Eu pago o preço de ser taxado de louco, eu pago o preço das pessoas não acreditarem em mim, mas eu pago o preço. E esse pagar o preço significa não só realizar seu sonho, mas de muitas outras pessoas também. Tem muitas pessoas que dependem de você, exato, né? Do seu posicionamento, exatamente, da sua voz. Exatamente. Qual que foi a experiência com Deus que você teve no meio de tudo isso aí? Deve ter várias, né? Nossa, do dia quantas vezes? Acho que
É muito louco, assim, acho que viver uma vida perante os ensinamentos de Deus é um desafio muito grande, mas é um privilégio muito grande todas as vezes. Ainda mais vezes. no meio corporativo, né? Muito. E é muito gostoso, assim, antes eu tinha muito preconceito de falar de Deus no lugar. Eu falei, caramba, mas eu vou chegar numa palestra, falar de Deus, mas peraí, eu tô aqui em nome de quem? Por quem? E eu não tô falando sobre, e gente, eu acho que é muito importante falar, não é sobre placa de igreja, não é sobre religião, não é religiosidade, nada disso. Cara, entender que eu estou a serviço. E eu sou palestrante hoje, né? E eu entendo que Deus me deu uma comunicação pra eu chegar nas pessoas. E não tem uma vez que eu entre, quando eu vou palestrar, toda vez eu ajoelho em algum lugar, em um banheiro, e eu peço pra Deus direção, porque eu sei que eu estou a serviço. E acho que todas as vezes que eu me coloco pra falar, tem vezes que eu dou palestra que eu nem lembro o que eu falei. Porque realmente eu estou sendo instrumento do Espírito Santo pra falar. O microfone não tem voz. Exatamente. O microfone não tem voz. É pra falar e pra ser esse papel. Então, são tantas histórias, assim, que eu vejo. Eu acho que, a gente teve uma... Deixa eu pensar alguma forte, assim. Vou falar uma recentemente. A gente liderou a missão humanitária lá no Rio Grande do Sul. Então, uma das principais frentes do Olhar de Bia, também a parte humanitária. E nessa primeira fase, que foi emergencial, a gente conseguiu movimentar mais de 60 toneladas de doações, alcançamos 80 mil pessoas, foram 9 cidades atendidas. Também? Eu vou agora, eu vou amanhã. E aí, essa primeira fase eu não fui por causa da faculdade, e agora na segunda fase, o nosso foco vai ser educação. Então, a gente vai apadrinhar uma escola do Sul, e a gente vai começar um trabalho de desenvolver crianças e jovens através do programa Alicerces. Eu estava no momento, esse ano, por mais que está sendo muita oportunidade, foi um momento muito desafiador em termos de novo governo, política, que muitas empresas pararam de investir muito pela mudança de governo. E a gente realmente estavam em meses muito desafiadores para manter nossa operação. E aí, do nada de Deus, tava um momento que a gente precisava fazer um monte de pagamento importante, não tinha, assim, tô falando de coisa há um mês atrás, porque o gasto que a gente teve nos últimos meses foi muito alto pela situação. Entrou uma empresa, do nada a parceira falou assim, vocês estão precisando de alguma coisa agora pro Sul, tá? A gente falou, cara, tá acontecendo isso e isso, tal. Pegou e deu um cheque, mega relevante pra gente, falou, pra vocês ficarem tranquilos e irem pra lá. Uau. Então, eu acho que é isso. Quando Deus fala, procura primeiro o meu reino e as minhas coisas e tudo será acrescentado. 6:33. Então, acho que quando você procura primeiro a Deus e faz até arrepia, o propósito dele na sua vida, as coisas começam a acontecer. Eu sei que pode parecer meio louco, falo, cara, mas é muito difícil racionalizar o que é viver com Deus, é só vivendo. Então, eu fiz uma ação em 2021, que era Amigos do Bem, lá em Maringá. Ah, Amigos da Alcione, Não, esse eu criei lá. Ah, você que fez mesmo? Ai, que legal. Eu tinha visitado não é orfanato. A prefeitura cedeu uma escola e pessoas carentes que não cuidavam das crianças ou crianças abusadas ficavam lá. E eu fui lá e fiquei muito comovido. Nessa época eu estava muito imergido na igreja e tal, no ministério. E eu falei, cara, eu vou fazer uma ação. Eu conhecia cantores, conhecia jogador de futebol, conhecia todo mundo. Perdão. E falei assim, vou fazer. E era dia das crianças. E aí eu queria fazer o dia da princesa e o dia do príncipe. Que era pra dar um dia de esperança pra galera. E aí eu peguei, falei assim, não, eu vou fazer. E se ninguém me ajudar, eu vou fazer. Porque eu tenho muito dessa da ousadia, da dominância. É isso, vai. Só que com Deus não é assim. Com Deus a dominância só serve pra você ir. É verdade. Começou a faltar dinheiro pra mim. Pessoas não queriam ajudar. E aí eu comecei a ficar frustrado, cara. Frustrado porque eu falei assim, não, vou fazer pro bem, não vai me ajudar? Aí um dia eu fui orar e Deus falou assim pra mim, você quer fazer por você ou você quer fazer pra mim? Fala, Deus. No estômago essa. Foi num soco assim, cara. Aí eu falei assim, mas eu tô fazendo, não tem que ir e tal. Você quer fazer pra você ou você quer fazer pra mim? Aí eu fiquei quieto e tal, faltavam uns 4, 5 dias. Já tinha falado com todo mundo lá e a gente ia fazer alguns kits. Vim com uns amigos meus barbeiros, né, pra eles irem também. E precisava de dinheiro pra comprar salgados, pra comprar tudo. Na época eu precisava de 3 mil reais, que era pra 60 pessoas. Não tinha, cara. Não tinha. Aí eu fiquei desesperado. Eu falei, eu vou cancelar. Isso era na quarta-feira. Aí eu fui pra casa, desesperado. As meninas já iam servir fazendo maquiagem, os barbeiros iam fazer, mas não tinham o dinheiro pra comprar. Aí eu fui orar. E falei, Senhor, tô aqui, eu quis fazer, eu senti que eu queria fazer, mas se o Senhor não quer que eu faça isso, eu paro de fazer. Mas se o Senhor quer fazer mesmo, que é o que eu tô sentindo, mostra pra mim. Amém. Beleza. Passou, no outro dia, era na quinta-feira, faltava 2 dias pro evento, um amigo meu, Paulo Alves Júnior, árbitro de futebol, lá de Maringá, ele mandou uma mensagem pra mim, ô irmão, vou te passar o contato de 2 amigos meus, o que eles querem ajudar, tá? Passa o seu Pix.
Aí eu falei, tá, mandei o Do Pix. nada, né? Do nada. Um mandou um Pix de 1.500, o outro mandou de 2.000, sem eu conhecer. Caramba, Do nada, era assim. 13 reais. Do nada. Deus é maravilhoso. Cara, eu fiquei, assim, emocionado, Caramba, constrangido. Deus, o amor de Deus constrange, né? Nossa, daí outro amigo meu falou assim, Clisma, ó, no Jocum, conhece o Jocum? Não. Que é uma base missionária cristã que vai ajudar. Falou assim, ó, Clisma, eu consegui uma conexão aqui, vou levar pra eles lá um ambulatório móvel de dentista. E a gente vai atender todas as crianças lá. Que bênção. Ou seja, tipo, tudo que você preparou, Deus fez. E no dia eu tava mais. quebrado mesmo, eu não tinha dinheiro mesmo. Não tinha dinheiro, nem pra colocar gasolina. Não tinha. E aí, chegou mais um amigo meu e falou assim, ô Clisma, vou te dar um dinheiro lá pra te ajudar. Mandou mais 100 reais. O dinheiro foi exato pra fazer tudo aquilo. Olha, caramba. Só que a gente ajudou, a gente deu presente, deu roupa, deu tudo. Mas o que mais marcou foi que todo mundo que foi servir chorou e ficou impactado. Todo mundo tava em serviço, verdade, né? Porque tinha crianças que foram abusadas dos pais, crianças que perguntaram assim, você vai voltar aqui? Me leva pra morar com você. Nossa. E isso, cara, se você tá assistindo aí, procure instituições que ajudam. Existem pessoas que usam o nome de Deus em vão? Usam. Sim. Mas existem pessoas que ajudam de coração. Como a instituição dela, ajude, cara. Ajude, tem muita gente precisando. E não é colocar numa vala comum, né? Acho que é isso, assim. Ia fazer muito por você. É o que você falou. Quando a gente ajuda, independente da circunstância, eu não sou uma ação voluntária, mas a gente é o maior beneficiado, mesmo. E como você falou, eu acredito muito que Deus fala muito. Acho que é põe o pé que Deus põe o chão. Então você deu o ato de coragem. Depois que as vezes vão surgir. E eu respeito muito isso sobre estar alinhado com seus valores. Independente de religião, é realmente estar alinhado aos valores que você acredita pra você. Qualquer negócio que você for fazer, qualquer ação voluntária, tem que fazer algo que faça sentido. Porque se for fazer pro outro, cara, não. E até ação voluntária, tem muitas causas bacanas. Às vezes a pessoa tá assistindo aqui e fala, Bia, bacana esse trabalho, mas minha causa é saúde, minha causa é meio ambiente, minha causa é animal. Bacana, faz o que você gosta. Mas o importante tem que fazer sentido, porque senão vira um peso, vira obrigação. E fazer o bem tem que ser legal, tem que ser divertido, tem que ser contagiante, sabe? E foi nessa lição que eu trouxe aqui que eu aprendi assim, eu vou fazer por Deus. Amém. E não por Deus. Exato. Não, desculpa, não pra Deus. Tudo fazer pra por honra Deus. agora Porque se eu fazer pra com Deus é ele, diferente, por porque ele, eu quero pra rótulo. ele, é verdade. Eu quero rótulo. E eu não tinha discernimento, mas naquele dia o meu coração acho que queria pra mim. Por isso que Deus me exortou. E acho que assim, é algo constante que a gente tem que lidar, porque o ser humano tem ego, todo mundo tem ego. Cada um tem o seu ego. Por isso cada que o lema dele é negue-se a si mesmo. Exato. E é difícil, não tô falando. E não é ser hipócrita, sabe? Claro que é legal estar no holofote. Claro que é legal receber palmas, aplausos o tempo todo. Mas só que aquilo é uma linha muito tênue entre você reconhecer o seu potencial, reconhecer suas habilidades e você se achar que você é o melhor de que alguém. Então é muito tênue. Então é algo constante em todo o processo de evolução profissional, vida, que você tem que realmente se vigiar. Eu acho que é vigiar mesmo o tempo todo, porque em algum momento, a Cristina Junqueira falou uma frase uma vez, que é a dona do Nubank, né? Ela falou, o dia que o Nubank se achar o maioral, vai ser o primeiro dia do fim. Eu falei, cara, se a dona do Nubank tá falando isso, quem que sou eu pra falar alguma coisa? Então acho que é isso, tem que reconhecer sempre a humildade. Reconhecer, cara, beleza, eu faço o meu trabalho é bacana, mas tem que comer muito arroz e feijão ainda pra ser alguém, sabe? E Salomão disse, né? Antes da queda, o coração do homem se enche de orgulho. É verdade. E a gente precisa entender, né? A gente tá falando muito de inteligência emocional aqui, que o oposto da sua qualidade é o seu maior defeito. Que nem o meu. Se eu falar de mim aqui, não que eu tô sendo egocêntrico, mas pra dar um exemplo prático. Sim. Qual que é a maior qualidade? Minha. Eu sou dominante, eu vou fazer. Eu dou a cara, eu não tenho medo da crítica, eu sou enérgico, eu sou um líder nato, eu acelero, vamos aqui, tal, e eu não tenho medo. Eu faço acontecer. Ótimo, legal, palmas. O Clisma é ousado. Qual que é o meu maior defeito? Às vezes eu quero fazer demais. Às vezes eu não aceito que a outra pessoa é lerda, que a outra pessoa é fraca, que a outra pessoa é tímida, que a outra pessoa tem outro tempo, porque eu quero fazer e executar. A minha mente está sempre focada aqui, para execução. E às vezes eu quero que a execução seja no meu tempo. Sim, é verdade. Então, você se conhecer, você se blinda. Não, é total. E acho que por isso que, assim, hoje, qualquer conversa de liderança empresarial, você fala tanto de temas como alta performance, saúde emocional, porque hoje não é mais balela, né? Então não é um fato. Não é mais um plus, um luxo você ter uma saúde emocional boa, uma saúde física boa, cuidado de ter equilíbrio. Eu não acredito que existe sucesso sem trabalho duro, não existe. E aquilo, são sprints. Cara, tem momentos que você tem que dedicar pra caramba, tem momentos que você não vai dormir de noite, tem momentos que você vai virar madrugada, tem momentos que são assim, e desculpa, vai ser assim. Mas agora o resto da vida, assim, alguma coisa tá errada. Então é importante
importante ter esses equilíbrios e ver quais são os valores negociáveis. Hoje eu tenho meus valores negociáveis. Pra mim, negociável é meu relacionamento com Deus, eu não abro mão disso. Meu relacionamento com a minha família e com meus amigos e meu esporte. Então, tipo, são coisas que eu não abro mais mão. Que os momentos que eu fiquei sem, eu fiquei mal. Eu desenvolvi alguma situação emocional, algum momento que eu não me lidei muito bem com as adversidades. Então, acho que é importante a gente definir o que é negociável pra gente, para o nosso trabalho se tornar não fim, mas meio. Pra chegar a outras pessoas e seja qualquer que for, mas tem que fazer sentido. E Deus, por mais que pra nós às vezes é muito palpável, pra grande maioria não é. Não. E pra outra grande maioria é só um discurso. Exato. Verdade precisa ser dita. E acho que, assim, tem uma frase do Olhar de Bia, tem tatuada até. Acho que o mundo muda com exemplos. Então, mais do que eu ficar falando e pregando, eu sou muito contra qualquer tipo de militância, qualquer tipo de ativismo. Eu acho que tudo que é muito fica chato. Na minha opinião, tá? Eu tô falando muito Bia, assim. Eu acho que tudo extremo fica chato. Eu acho que o nosso papel tem que ser convidativo. E eu acho que mais do que eu ficar falando na cabeça de uma pessoa que ela nem deve fazer, quem sou eu pra isso, quem sou eu pra editar a regra de alguém, é mostrar como exemplo. É meu dia a dia. E se a pessoa fala, caramba, Bia, alguma coisa que você tem diferente de você, tem alguma energia diferente. Aí fala, pô, tô fazendo certo, ela tá vendo Jesus em mim. Porque não adianta ficar falando também, tipo, não fazer... Fariseu? Não fazer, então, não fazer por onde. Então é muito mais que o exemplo. Baseado no teu exemplo, uma pessoa que está assistindo agora que quer se conectar com Deus, como você se conecta com Deus? Eu acho que... Eu me conecto muito com Deus através do meu secreto. Então, acho que, assim, o momento que eu tô passando uma fase desafiadora, realmente não tem saída de ajoelhar e falar com Deus. Então, cada um da sua forma. E eu acho que é muito isso, é muito relativo, cada um da sua forma. Mas eu preciso desse momento de comunhão. E uma amiga minha falou esses dias pra mim, e eu peguei isso pra mim. Ela falou, Bia, relacionamento com Deus não é apenas vertical, é também horizontal. Então, é você tá com pessoas que te agreguem. E às vezes tem pessoas que nem são cristãs, são pessoas... Mas elas têm tanto Deus na vida delas que elas te inspiram de alguma forma, sabe? Então, eu sou muito assim, a favor não da placa, mas de pessoas que têm atitudes bacanas. E cercar de pessoas que realmente te agreguem. Então, acho que esse momento de comunhão com Deus e tá com pessoas que te façam evoluir e tá conectado a algo que reforce o propósito. Então, toda vez que eu tô no Olhar de Bia, que eu vou numa ação nossa, que eu tô com nossos alunos, que eu tô numa periferia, eu vejo Deus agindo todos os dias. Porque, como eu falei, é algo que eu preciso estar ali. Eu falo, cara, eu sei porque eu nasci. Deus me colocou aqui pra fazer esse trabalho, sabe? Então, fazer algo que te conecte com o seu propósito. Porque o seu propósito nada mais é do que o agir de Deus na sua vida. Então, acho que é algo que a gente tem que estar sempre trabalhando, porque pra perder é muito rápido. Quem que é a pessoa, a sua conexão, que mais te aproxima de Deus hoje? Acho minha avó. Minha avó tem 87 anos. Ela é irmã do Coque? Não é irmã do Coque. Não é irmã do Coque. Mas minha avó, eu acho que é um dos maiores exemplos pra mim de resiliência espiritual, assim. Meu, eu tenho 87 anos. Eu, com 24, já tive meus altos e baixos, ir e voltar da igreja e tal. E minha avó, não. Sempre permanece, sabe? Constante. E minha avó, agora acabou de passar um infarto no final do ano. Ela teve um infarto. E tá no processo de recuperação. Graças a Deus tá ótima, mas tem altos e baixos. E ela se mantém sempre muito resiliente, acreditando. Então, pra mim, é meu maior... Ela é a mãe do meu pai, minha maior referência, assim, minha avó é meu grude, eu dela, assim, eu nasci na casa dela praticamente, eu sou muito próxima dela, e ela me ensina muito. Então, o fato dela ter tanta vida com essa idade, minha avó é muito jovem, com 87 anos, usa o WhatsApp todos os dias, assim, e essa jovialidade dela me mostra que, tipo, é realmente esse trabalhar de Deus, sabe? E a Bia é profissional hoje, qual é a visão dela pra esse ano ainda? Hoje, nosso foco, enquanto Olhar de Bia, tá muito nessa premissa de potencializar a nossa viés educacional junto com as empresas e facilitar o atuar social das empresas, mostrando que fazer um bem bom negócio. Então, tô muito nesse caminho de fazer o alicerce fortalecer ainda mais. O alicerce, quando a gente faz ele, é um programa comportamental. E o pós, a gente desenvolve trilhas especializadas para cada área dos alunos. Então, a gente vai desenvolver, vamos lançar 3 novas trilhas esse ano. Uma que é a escola de eventos do Olhar de Bia, formar jovens para audiovisual e eventos. Em parceria com o WTC, com o Sheraton, com o Grupo R1 Audiovisual. A nossa trilha financeira, que vai ser em parceria com o Arthurito, da Faria Lima, que é nosso grande parceiro. E agora empreendedorismo junto com a Starts. Então, são essas 3 frentes que a gente vai fazer. E eu, enquanto Bia, eu sou empreendedora, eu sou palestrante. E eu palestro muito, explicando sobre ESG na prática, sobre liderança consciente para grandes empresas, sobre humanização em grandes, tanto eventos quanto as realidades. Então, sigo muito nessa via. Uma vez que eu consiga ser uma voz e chegar com esse conteúdo para mais pessoas, a gente consegue trazer mais empresas
empresas para entender a importância disso e investir no social. E acho que essa viés que a gente tem muito forte no Olhar de Bia é de compartilhamento. Então, o Olhar de Bia forte, a gente consegue compartilhar para uma rede de mais de 100 ONGs conectadas a nós, de várias áreas de atuação. Então, fazer a bandeira do bem é uma só. Não é que meu coitadinho é mais coitadinho que o seu. Primeiro que o Olhar de Bia não é uma ONG para coitadinhos. Ajudamos quem quer ser ajudado. Ponto. Não tem negócio de coitadinho, cara, não. A gente ajuda quem quer. Vitimismo não cola com a gente. Eu entendo a situação que aquela pessoa está e eu reconheço. Mas se você quiser mudar de vida, a gente tá aqui para dar as melhores ferramentas para você. Então, a gente ajuda quem quer ser ajudado. E do outro lado, a gente acredita que compartilhando a gente consegue acessar muito mais pessoas. Então, nessa visão dessa rede, a gente tá formando para esse ano, acredito que tá mais tardar, início do ano que vem, vamos lançar a nossa academia do terceiro setor. Da mesma forma que tem uma link para futuros empresários, G4 para grandes empresários, por que não ter uma gestão empresarial para líderes sociais? Ensinar marketing, comunicação. Porque ao contrário que muita gente pensa, uma ONG é uma empresa. Eu tenho meta a bater, eu tenho métrica a medir, eu tenho funcionário a pagar. Então a gente funciona como uma empresa da mesma forma. E as pessoas têm que ter essa consciência, uma vez que os líderes têm essa consciência empresarial para uma organização social, o impacto é muito maior. Então são esses caminhos para esse ano. Que legal. E como você está se sentindo hoje em relação a tudo isso que está construindo? Muito feliz mesmo, assim. Eu acho que eu passei por meses muito desafiadores nos últimos meses. Eu acho que empreender é isso, a gente passa por altos e baixos. Eu tive algumas escolhas nos últimos meses para novos desafios e que me fizeram entender que não só o Olhar de Bia me escolheu, mas eu escolho o Olhar de Bia todos os dias, me conectei ainda mais com o propósito. Então, tô numa fase, assim, muito grata a Deus, trabalhando muito, mas muito feliz é o que eu escolhi fazer. Cada dia é um desafio diferente, e quando eu falo que eu tô feliz, não quer dizer que eu não tenho desafio, muito pelo contrário, tem muito. Mas é aquilo, com Deus é leve e tem sido muito bom, assim, cada vez mais ver como é simples ser ponte na vida dos outros. Sensacional, Borel. Acho que tá na hora agora, né, Borel? O assunto tá encaminhando pro nosso quadro mais importante aqui, que é o Pegou e Falou. Eita! Tá vendo bora. esse aqui, ó? Esse rosinha foi feito especialmente pra você. Adorei, gosto. Bem aqui você vai pegar 5 papelzinhos e, como o nome fala, pegou e falou o que vir na sua cabeça. Tá. O que significa pra você. Tá. Preparada? Eita, lá vem. Geralmente o que todo mundo chora. Bora. Eita, meu Deus. Se eu não chorar, não sou uma pessoa rude não, tá, gente? É porque às vezes talvez uma hora não veio. Tá firme, né? Vamos ver. Aí você pega, mostra pra câmera e vai pra cima. Festa, eu pensei na formatura dos Lingers, que vai ter agora. A primeira turma da faculdade vai lançar agora, vai formar agora, e vai ter uma festa pra comemorar. Então, me lembrou isso. Qual que é as expectativas? Eu não vou. Mas as expectativas são altas, porque são meus amigos que vão se formar. E acho que vai ser um momento muito legal, porque eu vou... Pessoal, vocês estão aqui, mas a plateia não tá concordando com isso. Desculpa, eu não vou. Mas vai ser um momento muito especial, porque são meus amigos que vão formar. E é a primeira turma formada da minha faculdade, que eu faço parte. O Guga tá assistindo a gente, o que você fala pra ele? Que ele não ele tá na minha turma, ele também não vai? Vai? É. Aí, ó, tá nessa. Tá vendo, Marcos Varotti e Bernardo Rodella? Se vocês convidarem a gente vai, tá? Eu sou sincera. Tá. Próximo. Paternidade. Ixi. Lembrei do meu pai, que é meu melhor amigo, meu sócio e meu grande herói. Meu pai é minha inspiração, minha base de vida, assim, mesmo. E se não fosse meu pai, tudo que eu sou hoje, que eu tô construindo, não seria possível. Então, pai, te amo muito. Obrigada por existir na minha vida. Mesmo. Bonitinho. Você acha que a paternidade é um dos maiores problemas sociais do Brasil? Não acho que só a paternidade. Eu acho que, cara, eu vejo os pais muito como vítimas das vítimas também, sabe? Eles não ensinaram. Muitas vezes é difícil você cobrar afeto de um pai, de uma mãe que não aprendeu a ter isso. Então hoje, nossa geração é muito privilegiada que a gente fala de inteligência emocional, em que momento, há 10 anos atrás, seriam falado numa pauta como essa inteligência emocional. Hoje um filme como Divertidamente, que viralizou, e as pessoas falam tanto de saúde emocional. Não existia pra isso. Pra eles, há 40 anos atrás, inteligência emocional era não chorar. Era mimimi. E outra, homem ser homem não pode chorar. O machismo vem muito dessa... E o machismo é não triste só para as mulheres, mas para homem também. Porque o homem não pode mostrar fragilidade, vulnerabilidade. Então, graças a Deus, hoje pode falar disso. Então, eu acho que não é só paternidade, sabe? Eu acho que falta humanidade, na verdade. Então, hoje, a gente consegue trazer essas pautas em ambientes muito importantes como esse e mostrar a importância de olhar para o ser humano também. Legal. Show. Deixa eu ver próximo. Aqui. Ah, Deus! A gente falou disso todos os podcasts. Deus é minha base, Deus é meu... É difícil explicar, mas Deus é o porquê eu existo. É porquê, para quê e como, sabe? Então, tudo que eu existo e sou hoje é servindo a Deus. E aonde Ele me levar, eis-me aqui.
Show. Servir. Número 3. Próximo. São 5, né? 5. Família. O que representa pra vocês? Como você definiria a palavra família? Graças a Deus, eu sou muito privilegiada em ter uma família. Tenho um pai presente, uma mãe presente, 2 irmãs que são minhas amigas também, mas não sei que foi sempre assim. Então, antes minhas irmãs eram só minhas irmãs e minha mãe era só minha mãe. E depois de muita terapia, de muita inteligência emocional, hoje tem uma família, graças a Deus, muito unida. Meus pais são separados, mas mantém uma relação de amizade muito forte. E família, pra mim, aqui, eu sei que é meio clichê falar, mas não é só família de sangue, mas é que você escolhe. Então, hoje eu tenho uma família na Link, eu tenho uma família no Alicerce, no Olhar de Bia, eu tenho família de amigos de outros lugares. E família é aquele que você pode ser vulnerável. Eu acho que esse é o grande desafio, assim, ser vulnerável. E a vulnerabilidade não é só mostrar tristeza, às vezes é felicidade. Porque a felicidade é a emoção mais vulnerável. Porque quando a gente mostra estar feliz, a gente tem medo, às vezes. Cara, vou mostrar que tô feliz, mas será que vai durar muito tempo? Será que eu tô feliz e amanhã... E na verdade você conhece quem tá do seu lado quando você tá feliz, né? Porque quando você tá triste, todo mundo vem te consolar. Exato, exato. E é exatamente isso, você torcer pros seus amigos, sabe? A conquista um do outro, seja ela qual for. E são poucas pessoas hoje que você pode contar com isso. Então, hoje estar nesse ambiente de vulnerabilidade e me sentir confortável com isso é pra minha família. Legal. Uau. 4. Forte. E por fim... O quinto. Peraí. Ela vai perguntar se o Guga é seu amigo. Ah, mais ou menos. Mentira, você é meu melhor amigo. Ah, eu fui fofa agora. Dinheiro. Muito legal falar disso. Por muito tempo era difícil pra mim falar de dinheiro. Até no começo da pandemia, assim, porque eu, enquanto empreendedora social, achava que era ruim ter dinheiro e achava que eu não podia ter dinheiro. Você e achava? hoje, como eu falei, eu achava. Eu tinha essa... E até bíblico, eu acho que assim, a gente aprende... O dinheiro é a palavra mais falada na Bíblia. Sim. Só que a gente, em errado. lares cristãos, fala que dinheiro é ruim. É ruim ter dinheiro. E a gente aprende muito isso até na cultura brasileira. Assim, novela, você vê que sempre o ruim é o empresário que tem dinheiro. Fala, cara, não, dinheiro é maravilhoso. É o que eu falou. Eu nunca tive problema com o dinheiro, e sim com a falta dele. Então, hoje eu falo, e digo abertamente isso. Tanto o Olhar de Bia quanto eu, Bia, quero e seremos muito prósperos, porque através do dinheiro a gente pode gerar muitas oportunidades. E repito, como eu falei no início, entre ganhar dinheiro e salvar o mundo, fica com os dois. Então, dinheiro, sim, é um caminho muito importante, é muito bom, é muito importante. Quem fala que dinheiro não é bom, cara, não provou do dinheiro ainda. Sim. Dinheiro é maravilhoso, mas não é tudo por ele, é o meio. E quanto mais próspero eu for, mais vidas eu vou poder ajudar com a razão certa, com o objetivo certo. Verdade. Bia, e qual é o recado que você deixa pra galera que tá te ouvindo aí? Tem uma frase nossa do Olhar de Bia que eu uso ela pra tudo, tenho ela tatuada também, que é tá com medo, vai com medo mesmo. Eu acho que todos os dias a gente tem muito medo, e tá tudo bem ter medo, mas usar o medo como obstáculo não é uma escolha, sabe? Porque eu acho que quando a gente deixa de realizar nosso sonho, a gente não é modesto, a gente é egoísta. Porque talvez grandes líderes tivessem deixado de realizar o sonho se o Steve Jobs não decidisse criar a Apple, se, sei lá... Mark Zuckerberg não decidisse criar o Facebook, ou várias outras pessoas não decidissem realizar o próprio sonho, imagina quantas pessoas eles não impactariam. Então, o seu sonho pode sim ser um caminho para muitas outras pessoas também realizarem um delas. Então, seja ousado. E se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque todo dia vai ter. Mas acho que esse medo é friozinho na barriga pra gente sonhar mais alto. E como passar por cima do medo? Ação. Acho que a diferença entre o medo e a coragem é a ação. Você tem que ter ação. O medo pode ter esse frio na barriga, mas quando você tem coragem de bancar o seu rolê e falar, cara, vou... por mais que eu, por exemplo, eu adoro me comunicar, adoro comunicação, mas não tem nenhuma vez que eu sento num podcast ou dar uma palestra que eu não dei uma frio na barriga. Mas se eu parasse toda vez que acontecesse isso, imagina quantas vidas talvez não escutariam. E não é sobre quantidade, às vezes uma pessoa vai escutar a gente, mas essa pessoa vai ser impactada. Então é coragem, cara, só vai. Sensacional. Gente... Queria te agradecer, Bia. Obrigada, adorei o convite, foi maravilhoso. Falamos de coisas muito relevantes aqui. Sim, adorei. Espero que tenha o próximo. Com certeza, espero, conta comigo o convite. Com o que você precisar. Obrigada, Bia, você tá? também. Nós vamos colocar o link aqui para quem quiser te ajudar. Lá, deixa o QR Code pra gente, pra quem quiser poder ajudar com isso, tá bom? Perfeito. Obrigado, gente. Obrigada, adorei o convite. Tamo junto. Bora. Gente, esse foi mais um episódio do Conectar Cast. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e sigam lá, o Olhar de Bia, viu? Tamo junto. Até mais, gente. Tchau, gente. Boa.